Você já parou para pensar quantos ácaros estão vivendo agora mesmo no seu travesseiro? Ou que toda vez que você dá descarga, uma nuvem invisível de partículas sobe até a altura do seu rosto? Hoje eu vou te contar 13 curiosidades sobre o nosso dia a dia que vão mudar completamente a forma como você enxerga coisas simples, desde o que acontece dentro do seu corpo enquanto você assiste esse vídeo, até segredos nojentinhos e fascinantes sobre objetos que você toca todos os dias. Prepare-se, porque depois de hoje você nunca mais vai olhar para sua escova de dentes da mesma forma. Imagina a cena. Você acordou hoje, passou a mão no rosto, pegou o celular, foi ao banheiro, escovou os dentes, tomou café. Parece rotina inocente, né? Mas cada um desses gestos esconde um universo microscópico e surpreendente que a ciência vem revelando aos poucos e que quase ninguém comenta no café da manhã. Vamos começar? O corpo humano e os ambientes onde vivemos são ecossistemas completos. Não estamos sozinhos. Trilhões de micro-organismos, partículas, células mortas e compostos químicos dividem espaço conosco o tempo todo. A ciência moderna nos deu ferramentas para enxergar esse mundo invisível: microscópios eletrônicos, sequenciadores de DNA, sensores ultrassensíveis, e o que descobrimos é ao mesmo tempo fascinante e, admito, um pouco perturbador. Essas 13 curiosidades não são lendas urbanas ou teorias da conspiração. São fatos documentados por estudos científicos sérios, publicados em revistas internacionais, muitos deles com dezenas de milhares de amostras. A gente vai passear por microbiologia, fisiologia, química do cotidiano e comportamento humano. E o mais interessante, tudo isso acontece sem você perceber, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então pensa nesse roteiro como uma viagem microscópica pelo seu dia. Vamos começar de manhã no seu quarto e ir avançando pelos cômodos da casa, pelo trabalho, pela rua, até voltar para a cama à noite. Em cada parada, uma surpresa científica esperando por você. Preparado? Então vamos ao que interessa. Antes de mergulhar nas curiosidades, vamos calibrar a escala do que estamos falando. Primeiro, o corpo humano de um adulto médio abriga cerca de 38 trilhões de bactérias. Para comparar, temos em torno de 30 trilhões de células humanas. Ou seja, em número absoluto, você é mais micróbio do que você mesmo. Essa população toda pesa entre 1 e 2 quilos, mais ou menos o peso do seu cérebro. Segundo, a pele humana renova-se completamente a cada 28 a 30 dias. Isso significa que você perde cerca de 30 a 40 mil células mortas de pele por minuto. Ao longo de um ano, são quase 500 gramas de pele que caem e viram pó doméstico. Se você olhar ao redor agora, saiba que boa parte da poeira visível na sua casa é literalmente você. Terceiro, a saliva. Produzimos entre 1 e 2 litros de saliva por dia. Ao longo de uma vida de 75 anos, isso dá em torno de 50 mil litros, o suficiente para encher uma piscina olímpica inteira. E essa saliva carrega milhões de bactérias em cada mililitro. Quarto, o ato de espirrar expele gotículas a velocidades de até 160 km por hora, e essas gotículas podem viajar até 6 metros de distância. Um único espirro espalha aproximadamente 40 mil microgotas no ambiente. Quinto, se formos falar de celulares, estudos mostram que a tela do smartphone médio tem 10 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. Isso porque levamos o aparelho para todo lugar, inclusive ao banheiro, mas raramente limpamos com álcool ou desinfetante. Sexto, o travesseiro onde você dorme pode abrigar até 16 espécies diferentes de fungos e milhões de ácaros, segundo pesquisas feitas em 2020. Depois de 2 anos de uso, cerca de 10% do peso de um travesseiro é composto por ácaros mortos e suas fezes. Sétimo, no Brasil, o consumo médio de água por pessoa fica em torno de 150 litros por dia.
Parte disso vai embora em descargas sanitárias. Cada descarga de vaso sanitário consome entre 6 e 10 litros, dependendo do modelo. Esses números vão fazer sentido completo nas próximas curiosidades. Guarda eles na cabeça, porque eles ajudam a entender a escala microscópica e macroscópica do que acontece com a gente. Vamos começar pelo território mais íntimo, o seu próprio corpo. A pele humana é o maior órgão que temos, cerca de 2 metros quadrados de superfície se esticarmos tudo. Essa superfície não é lisa nem estéril, ela é um relevo cheio de dobras, poros, glândulas sudoríparas e sebáceas. Cada centímetro quadrado de pele abriga, em média, 100 mil bactérias. Multiplica isso por 20 mil centímetros quadrados e você tem uma população microbiana colossal. E não para por aí. O intestino humano, se fosse desenrolado e esticado, mediria entre 6 e 9 metros de comprimento. A superfície interna, cheia de vilosidades, tem uma área equivalente a uma quadra de tênis. Ali vivem os tais 38 trilhões de bactérias que mencionei antes, formando o microbioma intestinal, um ecossistema essencial para digestão, imunidade e até humor. Agora pensa no ambiente ao redor. O ar que você respira dentro de casa contém, em média, de 1.000 a 10.000 partículas de poeira por litro. Nessa poeira tem fibras de tecido, pólen, fragmentos de insetos, esporos de fungos e, surpresa, células de pele mortas. Quando você passa pano num móvel e vê aquela camada cinza, você está literalmente limpando pedaços de você mesmo e de todo mundo que mora com você. O banheiro, claro, merece atenção especial. Quando você dá descarga sem abaixar a tampa, cria-se o que os cientistas chamam de pluma de aerossol fecal. É exatamente o que parece. Gotículas microscópicas de água contaminada sobem até 2 metros de altura e se espalham por até 2 metros de raio. Escova de dentes, toalhas, sabonete, tudo que está exposto recebe esse banho invisível. Pensa assim, seu quarto, seu banheiro, sua sala são como florestas tropicais em miniatura, cheias de vida que você não vê, mas que está ali, interagindo, competindo por espaço, morrendo e nascendo o tempo todo. No dia a dia, a gente lida com essa realidade microbiana sem nem perceber. E a indústria, claro, já sacou isso faz tempo. O mercado de produtos antibacterianos movimenta bilhões de dólares por ano no mundo todo. Sabonetes, géis, sprays desinfetantes, lenços umedecidos, tudo prometendo matar 99,9% dos germes. No Brasil, especialmente depois da pandemia de Covid-19, o consumo de álcool em gel explodiu. Entre 2019 e 2021, a venda de álcool 70% cresceu mais de 600% em alguns meses de pico. Mas aqui vai um detalhe curioso. A maioria das bactérias que vivem com a gente é inofensiva ou até benéfica. O microbioma da pele, por exemplo, compete com micróbios invasores e nos protege de infecções. Usar sabonete antibacteriano todo dia pode, na verdade, desequilibrar essa flora e abrir espaço para bactérias mais resistentes. Organismos de saúde como a FDA, a Agência Reguladora dos Estados Unidos, já alertaram que o uso excessivo de antibacterianos em casa não traz benefício extra e pode contribuir para a resistência microbiana. Enquanto isso, a indústria têxtil investe pesado em travesseiros, colchões e roupas de cama com tratamento antiácaro e antifúngico. Marcas vendem capas impermeáveis, tecidos de bambu, fibras de prata com propriedades antimicrobianas. É um mercado que cresce conforme as pessoas descobrem que dividem a cama com milhões de seres microscópicos. No trabalho, estudos mostram que teclados de computador e mesas de escritório compartilhadas têm concentração de bactérias até 400 vezes maior do que a de um vaso sanitário doméstico. Por isso, empresas investem cada vez mais em limpeza profissional e protocolos de higiene, algo que se intensificou depois de 2020. E tem o lado social também.
Quanto mais a gente descobre sobre esse universo invisível, mais a ansiedade com limpeza aumenta. Há um equilíbrio delicado entre higiene saudável e fobia. A Organização Mundial da Saúde recomenda lavar as mãos com água e sabão comum por 20 segundos, simples, eficaz e sem exageros. A humanidade nem sempre soube que vivia cercada de micro-organismos. A história dessa descoberta é fascinante. 665. Primeiras células vistas. Robert Hooke, cientista inglês, olha um pedaço de cortiça no microscópio rudimentar e vê pequenas câmaras que ele chama de células. Ainda não sabe que está vendo vida. 1676. Descoberta dos micróbios. Anthony van Leeuwenhoek, holandês, melhora as lentes e observa pela primeira vez bactérias vivas na própria saliva. Ele chama de animálculos. Escreve cartas descrevendo essas criaturas minúsculas, mas muitos cientistas da época não acreditam. 1850-1860. Teoria dos germes. Louis Pasteur, na França, prova que micro-organismos causam fermentação e doenças. Isso revoluciona a medicina. Hospitais começam a entender que lavar as mãos salva vidas. 1928. Penicilina. Alexander Fleming descobre acidentalmente o primeiro antibiótico ao perceber que um fungo matou bactérias numa placa de laboratório. Décadas depois, milhões de vidas são salvas por antibióticos. Anos 1980-1990, microbioma entra em cena. Cientistas começam a mapear as comunidades de bactérias que vivem no corpo humano. Descobrem que muitas são amigas, não inimigas. 2007. Projeto Microbioma Humano. Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos lança projeto para sequenciar e catalogar todas as espécies de micróbios que vivem em nós. Resultados mostram diversidade imensa e papel crucial na saúde. 2020-2021. Pandemia e higiene global. Covid-19 coloca a microbiologia no centro das atenções. Máscaras, álcool gel, distanciamento. Conceitos antes restritos a hospitais viram rotina mundial. O mundo inteiro aprende na prática o que são patógenos e transmissão por aerossóis. Hoje, em 2025, a ciência usa inteligência artificial para analisar microbiomas em tempo real e desenvolver probióticos personalizados. Estamos só começando a entender esse ecossistema invisível que sempre esteve conosco. Nosso relacionamento cultural com sujeira e limpeza mudou radicalmente ao longo do tempo. Na Idade Média Europeia, banhos frequentes eram vistos com desconfiança. Acreditava-se que água quente abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças. O resultado? Pessoas passavam meses sem banho e perfumes fortes tentavam disfarçar o cheiro. No Brasil colonial, indígenas tomavam banho diariamente nos rios, costume que chocava os europeus recém-chegados. Hoje, a obsessão por limpeza é quase uma marca cultural brasileira. Passamos pano no chão, lavamos roupa com frequência, muitos tomam até 2 banhos por dia por causa do calor. O cheiro de cloro e desinfetante virou sinônimo de casa limpa. Propagandas de produtos de limpeza vendem não só higiene, mas status social e cuidado com a família. Por outro lado, a cultura pop começou a brincar com essas curiosidades nojentas. Canais de YouTube, memes, desafios virais, tudo explorando o fascínio pelo nojento. Lembra do desafio de mostrar a sujeira do celular? Ou vídeos de limpeza profunda de tapetes e estofados que acumulam milhões de views? Tem algo de catártico em ver sujeira sendo eliminada. Tem até um folclore moderno em torno do monstro debaixo da cama. Piadinhas sobre ácaros viraram personagens de desenhos educativos. Na verdade, eles existem mesmo, mas são inofensivos para a maioria das pessoas. Só causam problema para quem tem alergia respiratória. Culturalmente, a ciência dos micróbios também mudou a culinária. Fermentados como iogurte, kefir, kombucha e kimchi viraram moda justamente porque a gente agora sabe que bactérias podem ser boas. A palavra probiótico virou argumento de venda em supermercados. E tem os símbolos.
A imagem do sabonete, da bolinha de álcool gel, da máscara cirúrgica, tudo isso virou ícone de cuidado e prevenção, especialmente depois da pandemia. Dar álcool gel de presente virou gesto de carinho. Agora sim, vamos às 13 curiosidades que prometemos, aquelas que vão grudar na sua cabeça. Escova de dentes e descarga. Se você guarda a escova de dentes perto do vaso sanitário e não fecha a tampa antes de dar descarga, partículas fecais microscópicas pousam nas cerdas da sua escova. Estudos detectaram coliformes fecais em escovas guardadas a até 2 metros do vaso. Duro. Ácaros do travesseiro. Depois de 2 anos de uso, até 10% do peso do seu travesseiro é composto por ácaros mortos e as fezes deles. Eles se alimentam das células de pele morta que você solta durante a noite. Celular mais sujo que vaso sanitário. A tela do celular pode ter 10 vezes mais bactérias do que um assento de vaso sanitário. Você toca nela centenas de vezes por dia e raramente limpa. Pensa bem, você levaria o vaso sanitário até o rosto para falar? Isso. Beijo transfere 80 milhões de bactérias. Um beijo de 10 segundos transfere, em média, 80 milhões de bactérias entre 2 pessoas. Mas calma, a maioria é inofensiva e até ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Mas poeira doméstica é feita de você. Cerca de 70 a 80% da poeira dentro de casa vem de células mortas de pele humana e de pelos. Ou seja, quando você limpa a casa, está literalmente varrendo pedaços de você. 6. Mãos tocam o rosto 23 vezes por hora. Estudos observacionais mostram que, em média, tocamos o próprio rosto entre 16 e 23 vezes por hora. Boca, nariz, olhos, todas portas de entrada para micróbios que estavam nas mãos. Tábua de carne, tábua de legumes. Tábuas de corte de madeira podem abrigar 200% mais bactérias fecais do que tábuas de plástico, se não forem bem higienizadas. O ideal é ter tábuas separadas para carne crua e vegetais. 8. Suor não tem cheiro. O suor em si é inodoro. O cheiro vem quando bactérias da pele metabolizam as proteínas e gorduras do suor. Por isso, axilas e pés, áreas quentes e úmidas, cheiram mais forte. Nota de dinheiro em papel. Cédulas de dinheiro carregam milhares de bactérias, incluindo Staphylococcus aureus e E. coli. Algumas notas testadas em estudos continham até traços de cocaína, não porque foram usadas para cheirar, mas por contaminação cruzada entre notas. 10. Pia da cozinha pior que banheiro. A pia e a esponja da cozinha costumam ter 200 mil vezes mais bactérias do que o vaso sanitário. Restos de comida, plás, umidade, das paraíso microbiano. Esponjas devem ser trocadas toda semana. 11. Ar-condicionado e fungos. Filtros de ar-condicionado mal higienizados acumulam fungos e bactérias que são lançados no ar toda vez que o aparelho liga. Isso pode causar ou agravar alergias e problemas respiratórios. 12. Pipoca de cinema. Estudos encontraram coliformes fecais em recipientes de pipoca de cinema reutilizáveis. A limpeza entre sessões nem sempre é perfeita e o ambiente escuro e quente favorece proliferação microbiana. 13. Língua tem mais bactérias que o resto da boca. A superfície rugosa da língua é o lar de bilhões de bactérias. Por isso, escovar a língua é tão importante quanto escovar os dentes. E muita gente esquece disso. Agora, vamos aos pontos que exigem equilíbrio. Mito versus fato. Esterilidade é impossível e desnecessária. Muita gente acha que a casa deveria ser completamente estéril, mas isso é impossível e até prejudicial. O sistema imunológico precisa de contato com micróbios para se desenvolver e se manter ativo. Crianças criadas em ambientes excessivamente limpos têm maior risco de desenvolver alergias e doenças autoimunes. É a chamada hipótese da higiene.
Antibacterianos comuns não são superiores. Diversos estudos, incluindo revisões da FDA em 2016, mostraram que sabonetes antibacterianos não são mais eficazes do que sabão comum para prevenir infecções no dia a dia. Além disso, o uso excessivo pode selecionar bactérias resistentes. Controvérsia dos probióticos. Probióticos vendidos em cápsulas ou iogurtes nem sempre chegam vivos ao intestino ou colonizam de forma eficaz. A ciência ainda debate quais cepas realmente funcionam e em que doses. Não é uma solução milagrosa, embora tenha potencial. Atualidades, Covid longa e microbioma. Pesquisas recentes, publicadas em 2024 e 2025, apontam que alterações no microbioma intestinal podem estar ligadas à Covid longa. Pacientes com sintomas prolongados apresentam menor diversidade bacteriana no intestino. Cientistas investigam se restaurar essa diversidade pode aliviar sintomas. Resistência antimicrobiana. Alerta global. A Organização Mundial da Saúde listou a resistência antimicrobiana como uma das 10 maiores ameaças à saúde pública. Bactérias resistentes a antibióticos matam centenas de milhares de pessoas por ano. O uso indiscriminado de antibacterianos em casa, na agricultura e na medicina acelera esse problema. Fake news e pânico. Nas redes sociais, circulam informações exageradas sobre riscos microbianos, gerando pânico desnecessário. É importante diferenciar risco real de sensacionalismo. Por exemplo, ácaros são alérgenos, mas não transmitem doenças. A chave é o equilíbrio, higiene adequada, sem paranoia. Lavar as mãos, limpar superfícies de contato frequente, trocar roupas de cama regularmente, ventilar ambientes. Essas práticas simples resolvem 90% dos riscos sem precisar de arsenal químico pesado. 10. E aí, ainda acha que preferia não saber? A verdade é que esse universo microscópico sempre esteve com a gente. Antes da ciência revelar, nossos ancestrais viviam cercados dos mesmos micróbios, ácaros e partículas. A diferença é que agora sabemos, e saber nos dá poder de escolha. Você pode continuar vivendo normalmente, porque a grande maioria desses micróbios não faz mal. Ou pode fazer ajustes simples, lavar as mãos com frequência, limpar o celular com álcool 70%, trocar o travesseiro a cada 2 anos, fechar a tampa do vaso antes de dar descarga, escovar a língua, ventilar os ambientes. Imagina de novo aquela cena do começo. Você acordando, pegando o celular, indo ao banheiro, tomando café. Agora você enxerga tudo com outros olhos. E isso não precisa ser motivo de nojo. Pode ser motivo de admiração. A vida é persistente, criativa, está em todo lugar. Nós somos parte de um ecossistema vasto, invisível, pulsante. Se esse vídeo te fez olhar para o seu travesseiro de um jeito diferente, deixa aquele like para eu saber que consegui. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem curiosidade nova por aqui. E me conta nos comentários. Qual dessas 13 curiosidades te chocou mais? Ou tem alguma outra que você conhece e eu não falei? Vamos trocar essas histórias incríveis. E já aproveita para me dizer que tema você quer no próximo vídeo. Mais sobre corpo humano, universo, história, lugares exóticos. Deixa a sua sugestão que eu leio todas. Obrigado por ficar até aqui. Cuida da higiene, mas sem neura. A vida é boa demais para viver com medo de ácaros. A gente se vê no próximo vídeo.